Olá gente, tudo bem com vocês? Este é o primeiro vídeo a respeito do anarquismo. Então, vamos ter uma noção do que é o anarquismo e principalmente das críticas que o anarquismo faz a esta forma de sociedade, né? Ao capitalismo, ao Estado e, enfim, então a gente vai poder entender um pouco sobre o que é anarquismo a partir já das suas principais críticas, para depois a gente partir para outros pontos, né, sobre o anarquismo. Quando falamos uma ideologia, né, quando falamos em um regime político, né, a gente gosta, né, ou até fica bem interessante, mas é bem importante, né, a gente analisarmos modelos de sociedade que se inspiraram nisso para formar um regime político similar a essas ideias, né? Porém, quando se trata da questão do anarquismo, o que a gente observa é que não existem regimes políticos históricos, né, que exemplifiquem o funcionamento dessa ideologia. Eu falo assim, não existe, né? Existiram alguns, mas foram numa escala muito pequena e em curto prazo. Então é complicado você fazer uma análise dessa ideologia por meio disso, porque esses foram regimes pequenos e que duraram muito pouco. Então são experiências insuficientes, né, sobre essa perspectiva, para a gente poder fazer uma análise em cima delas, né. Por esta razão, a gente tem que tentar analisar mais focado nas teorias, nos movimentos, nas suas estratégias, né? Então essa vai ser a base dessa análise a respeito do anarquismo. E nessa primeira fase, como eu disse, nós vamos entender um pouco da ideia do que é o anarquismo, de como surgiu, né? E das suas principais críticas. Então vamos lá. Então, o que é o anarquismo sobre a perspectiva de negação? O que o anarquismo nega? A ideologia anarquista, ela se opõe a toda e qualquer forma de hierarquia, de desigualdade e de dominação. E como alternativa, ela propõe uma sociedade livre e solidária, marcada pela não coerção e pela autogestão. Então, aqui a gente pode observar alguns termos que dentro do anarquismo são basilares, né? Como a rejeição da hierarquia, da desigualdade, da dominação, né? E da coerção. Essas são as 4 coisas que a gente vê que eles são contra. E, como alternativa, uma autogestão. É interessante a gente pensar um pouco sobre essa questão de autogestão, até para a gente fazer uma análise mais crítica, vamos dizer assim, da complexidade da coisa, sobre uma perspectiva prática, né? Então, a anarquia, né, o anarquismo, ele vai rejeitar qualquer instituição, qualquer estrutura de poder que faça diferenciação entre os que mandam e os que obedecem, né? E qualquer forma de hierarquização que gere algum tipo de coerção, né? Então, a coerção não é justificada de nenhuma forma por meio da questão da ideia do anarquismo. Não há nenhuma justificativa
dentro dessa ideologia anarquista para a coerção. Então, o que se observa é que o anarquismo ele é uma forma de radicalização das ideias de igualdade e de liberdade. As ideias modernas de igualdade e de liberdade, que a gente vê que são os ideais ali das ideologias políticas modernas, né? A partir ali da Revolução Francesa, que deu origem a ao liberalismo, ao socialismo, né? E outros, e ao anarquismo também, nesse sentido. Então, se a gente fosse definir em poucas palavras como seria uma sociedade anarquista, né? Seria uma sociedade sem classes, sem hierarquia e sem religião, né? Então, isso é um Estado, né? Então não teria o Estado, porque o Estado ele sugere algumas dessas questões, né? Então a gente vai ver aqui mais adiante por que a ideia de Estado é incompatível com o anarquismo. Porque, resumindo a coisa, né, dentro do anarquismo não se aceita nenhuma diferenciação, nenhuma forma de hierarquia, nenhuma restrição de liberdade e rejeita qualquer forma de coerção. Então, assim, é uma liberdade plena, né? Então, os conceitos de liberdade e de igualdade são plenos, são totais, são levados ao seu limite, vamos dizer assim. Então, vamos falar um pouco a respeito do início do anarquismo, a chamada primeira onda, que vem ali dos movimentos sindicais e organizações dos trabalhadores, né, ali no século XIX, ali naquele período pós-industrial, né? Então, começam a haver as organizações sindicais, as organizações de trabalhadores, essa tomada de consciência, né, em relação a essa diferenciação entre os patrões, os capitalistas, que têm lucros exorbitantes, e os trabalhadores que têm um trabalho assalariado e um trabalho de subsistência. Então, essa diferenciação ela vai provocar aí, vai gerar o anarquismo, né, esse sentimento contra esse tipo de dominação, esse tipo de exploração. Também gera outros, como o comunismo, o socialismo. Todas as ideias vêm a partir dessa contradição, né? Então é importante a gente fazer uma ligação, mas ao mesmo tempo fazer uma diferenciação entre esses modelos, entre essas ideologias, né? Então, nessa primeira onda, um dos primeiros aspectos ali que vai trazer as primeiras críticas mais fortes contra a exploração econômica, né? Essa exploração dos capitalistas para com os trabalhadores. E essa rejeição, né, de uma sociedade de classes dividida entre proprietários e não proprietários e a rejeição desse trabalho assalariado. Lembrando que o marxismo também vai criticar, né, essa questão do trabalho assalariado, utilizando-se o conceito de mais-valia, né? Porém, a ideia dos anarquistas é um pouco diferente. Então, a conceituação deles é a seguinte: o que existe nessa relação entre os proprietários, né, os capitalistas, proprietários dos meios de produção e os trabalhadores assalariados é o seguinte: o que acontece? Existe o quê? Uma transferência de riqueza do trabalhador para os não trabalhadores, né? Ou seja, os trabalhadores, a partir da sua força de trabalho, geram riqueza, porém quem se apropria dessa riqueza são aqueles que não trabalham, no caso, os capitalistas, os proprietários de meio de produção, né? É assim que eles enxergam essa relação e é por isso que eles a rejeitam, né? Então, os trabalhadores
são aqueles que geram essa riqueza, e os capitalistas são vistos aqui como parasitas, que além de não trabalharem, não produzirem, eles se apropriam da riqueza desse pessoal que gera essa riqueza por meio do seu trabalho. Então, veja o que, dentro dessa percepção, o que é o trabalho assalariado, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que acontece? Pela lógica que eles usam, né? Os trabalhadores, aquele que gera riqueza, deveria ficar com aquela riqueza que ele gera. E não haver esses parasitas, no caso do capitalista, que se apropria disso e paga uma ínfima parte, que é o salário, né? E como eu disse, é um salário de subsistência. Não há relação, veja aqui, não há relação entre aquilo que se produz e aquilo que se recebe em forma de salário, né? Então você gera uma riqueza imensa, mas quando você vai receber é simplesmente o salário de subsistência. Não faz sentido sobre essa perspectiva anarquista. Sobre a questão do Estado, né? Existem aí 3 aspectos que eles vão criticar, né? As leis, governo e coerção, né? Primeira questão das leis, como é que enxergam leis, né? Primeiro, a ideia do anarquismo, como eu disse no início, é de não hierarquia e de não diferenciação. Então, assim, quando a gente vê como é que é produzidas as leis, o que é que acontece? As leis são produzidas por uma instância e uma outra instância, né, outro grupo de pessoas a obedecem, né? Então, ela fere aquele princípio de autogestão, né? O indivíduo ele não vai se autogerir, ele vai ser gerido por leis geradas por outros indivíduos, por um grupo seleto de pessoas, né? Que vai dizer o que todo mundo tem que seguir, né? Veja. Então, além dessa diferenciação, vai haver aí uma diferenciação, uma hierarquização e também uma coerção, né? Essas leis vão ter que ser seguidas por todos, independente de sua própria vontade. Então, fere aí todas as ideias, na verdade, centrais do anarquismo, ferindo também a ideia, claro, de liberdade, né? Um dos princípios do anarquismo, uma liberdade sobre a forma mais radical, vamos dizer assim. Então, a parte do governo, né? O governo vai ser dotado de algumas poucas pessoas que vão tomar decisões vinculantes, né? O anarquismo ele se opõe à ideia de governo, como se opõe, na verdade, de forma mais genérica, a qualquer forma de centralizações de decisões. Então, qualquer governo vai ser uma forma de centralizar decisões. Então, fere esse princípio da autogestão, né? Então, o anarquismo ele tem um aspecto, vamos dizer assim, individualista muito forte, né? No sentido de que o indivíduo ele próprio tem que tomar suas decisões. Não deve haver nenhum tipo de coerção para esse indivíduo no que tange às suas tomadas de decisões. Aí esse é um aspecto muito importante, né, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, relacionando a outras coisas.